Muito boa noite! Sejam bem-vindos! E aí, estão me escutando bem? Pessoal aí do YouTube, estamos aqui no Instagram, começando aí mais uma live, mais uma aula. Estou usando aqui, boa noite Solange, boa noite Rosário, Evanil, boa noite Maria de Fátima, Patrícia, Aurita. Eita papai, que maravilha, que coisa boa! Já temos aqui 35 pessoas aqui no Instagram. O pessoal do YouTube tá chegando aí, escutando bem, que maravilha, gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu tô hoje aqui fazendo a live em pé aqui porque eu gosto de me movimentar. Eu sou um cara meio elétrico, né? Quem me conhece sabe, né? Que eu sou aí a 200 por hora. É só ajustar aqui o Instagram. E vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os ensinamentos quânticos do nosso grande mestre Jesus Cristo. Eu amo falar, gente, de Jesus, né? E antes que vocês me perguntem, eu vou falar da minha crença religiosa. Eu quero primeiro que você deixe teu like, tá? Deixa teu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Mais pessoas precisam acessar esse conhecimento. A física quântica, gente, eu tenho escutado muito, escuto todos os dias praticamente. Alunos, pessoas que me seguem, que relatam, né, processos de transformações na sua vida física, emocional, até espiritual. Eu mesmo vou confessar algo a vocês. Eu mesmo sou uma pessoa que eu sou cética, tá? Eu tenho dificuldade de acreditar em algumas coisas. Alguém me falou, eu acredito de primeira, não é bem assim. Geralmente eu preciso estudar, eu preciso me balançar e ficar aqui 100%, tá? Opa, agora sim. E aí, gente, eu sempre fui uma pessoa que questionei, né? E eu venho de uma família tradicionalmente católica, né? E eu sempre escutava muitas coisas, né? Na igreja, enfim. E muitas vezes a gente não tem nem a oportunidade de questionar, né? Lhe empurram, lhe mandam ali. Vídeo pausando, não, mas agora deu certo. Foi a internet que deu uma balançada. Lhe passa uma crença religiosa e você tem que acreditar naquela crença. E muitas vezes eu fui sempre uma pessoa que eu questionava. Eu questionava não a existência de Jesus, mas eu questionava alguns porquês da Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia até hoje, gente, tá? Leio quase que diariamente. Obrigado, filha. E chegou um momento da minha vida em que eu precisava de perguntas mais profundas com relação a tudo aquilo que eu estava tendo acesso. Né? Então eu escutava, por exemplo, um líder religioso falando algo para mim e ao mesmo tempo eu estava estudando física quântica e tinha algumas coisas que não se conectavam. E aí eu comecei a estudar, gente, muita espiritualidade, física quântica, até que chegou um momento da minha vida em que eu comecei a conectar. Eu comecei a conectar a física quântica com alguns ensinamentos da Bíblia, principalmente a parte que fala dos evangelhos, os ensinamentos de Cristo, que estava ali nos evangelhos. Eu conseguia fazer um paralelo com a física quântica. Até hoje, quando eu vou ler a Bíblia, eu vejo muitos códigos dentro da Bíblia, principalmente nos evangelhos, que falam de princípios da física quântica. Então, o que eu vou te mostrar aqui, eu não quero de maneira nenhuma interferir na tua crença religiosa, de maneira nenhuma, tá? Eu sou cristão, eu sigo, gente, os ensinamentos, os passos de Cristo, tá? Então, antes que você me pergunte depois no Instagram, eu sou cristão, mas aqui não é uma live religiosa. Aqui eu não tenho a pretensão de transformar a tua visão religiosa, tá? Então, fica tranquilo. Fique tranquila que eu não vou tentar buscar te convencer. Ah, vem aqui para o reino de Deus, venha para a minha religião, para você ser salvo. Não é nada disso, tá bom? Então, fique em paz com relação a isso. Eu separei aqui, gente, alguns trechos, né? Estava agora há pouco estudando. Inclusive, hoje o dia foi bem puxado, bem corrido. E eu separei alguns versículos, tá? Da Bíblia para a gente conversar, inclusive alguns princípios. Mas antes de tudo, eu quero te contar o seguinte.
É natural que algumas pessoas, talvez você ou não, tenha alguma crença espiritual. Por exemplo, milagres. Essa semana mesmo eu estava tentando explicar para uma pessoa, né, o porquê e quanticamente como que Jesus poderia ter transformado a água em vinho ou andado sobre as águas. E aí essa pessoa, ela me rebateu imediatamente, falou assim: não quero nem escutar, porque milagre é milagre. Aí eu perguntei, eu questionei, qual é o problema da física explicar o milagre? Será que o milagre deixa de ser milagre? De maneira nenhuma. Então hoje existem vários estudos, a física quântica está avançando cada vez mais, que quando eu conecto com a física quântica, com vários milagres que aconteceram, e vários episódios e vários fenômenos que aconteceram no próprio evangelho que foram escritos, tem total associação com a física quântica. Vou contar o primeiro, tá? Vou contar o primeiro. Gente, eu vou fazer essa live bem informal, tá? Bem informal, bem tranquilo, tá? Lembra lá, por exemplo, do momento em que Jesus encontrou o centurião romano. E quando Jesus ele encontrou o centurião romano, eles estavam andando, estavam em uma estrada, segundo conta as escrituras. Galerinha do YouTube, deixa o like, viu? Deixa teu like aí, por gentileza. Isso é um conhecimento que realmente pode transformar algumas vidas. Inclusive tem pessoas que são céticas e até hoje elas não se aproximaram de Deus, não acreditaram em Jesus, porque elas acham que é puramente algo religioso. E eu vou te mostrar que não é religioso não, não é só religioso, é quântico também, tá? Olha só. Quando Jesus encontra o centurião romano, ali começa um diálogo entre os dois. E o centurião romano, gente, geralmente o centurião é uma pessoa que também estuda. O centurião é uma pessoa que ele tem que entender sobre leis, né? E possivelmente aquele centurião, ele tinha propriedade para estudar, né? Ele tinha estudado um pouco sobre metafísica, sobre algo que estava além do processo físico. E naquele momento ele fala: Senhor, meu servo está doente. Meu servo está doente. Eu preciso de você. E naquele momento Jesus Cristo, né, se sensibiliza com aquele homem, com aquele centurião, que tinha um servo que estava doente. E aí ele fala o quê? Vamos lá, eu vou lá contigo. Vamos até o teu servo. E no mesmo momento, no mesmo instante, o centurião fala: não precisa ir até onde está meu servo. Basta uma única palavra, um único pensamento, e meu servo será curado. Ou seja, naquele momento, Jesus, ele sabia que, através dele, que estava conectado com o servo, era totalmente possível que Jesus acessasse o biocampo daquela pessoa e o curasse à distância. Não precisaria necessariamente estar lá, junto, fisicamente, porque a maioria dos milagres, a maioria dos processos, fenômenos sobrenaturais não acontecem dentro dessas leis da terceira dimensão. Acontecem numa dimensão acima, numa dimensão sobre-material, sobrenatural. E naquele momento, Jesus se conectou junto com a fé daquele centurião. Vai e teu servo será curado. E depois Jesus fala o seguinte, olha só. Nunca vi tanta fé, tamanha fé em Israel. O que aconteceu naquele momento, gente? Um dos princípios da física quântica, que você pode explicar esse fenômeno, é o princípio do entrelaçamento. O centurião estava entrelaçado com o seu servo que estava doente. E através desse entrelaçamento, os dois se comunicaram. Outro processo é o da não localidade. Ou seja, quando eu estou pensando em alguém e eu acredito naquilo, eu estou conectado a outra pessoa. Quantos de vocês, por exemplo, pensarem em alguém o dia todo, foi muito comum, hoje aconteceu. Estava pensando muito em uma pessoa, né, do meu âmbito de amizades, e eu pensei de manhã, meio-dia, quando é de tardezinha, a pessoa me manda um WhatsApp. Cara, impressionante. E essa pessoa fazia dias, semanas que eu não conversava com ela. Então essas conexões estão acontecendo o tempo todo. O tempo todo.
Porém, aquilo que eu não consigo explicar, eu chamo o quê? De milagre. Foi um milagre. Nem sempre é um milagre. Ou melhor, milagres, quando são explicados pela ciência, não deixam de ser milagres. Milagre, muitas vezes, é o nome para um fenômeno que eu não consigo explicar. Por exemplo, gente, eu vou citar aqui. Eu não quero entrar em polêmica aqui, tá, gente? Eu não quero entrar em polêmica, mas eu já fiz cursos, por exemplo, com professores, treinadores de hipnose que davam cursos para alguns líderes religiosos, que através de um processo de hipnotismo hipnotizavam e manipulavam os fiéis. A tal ponto de uma pessoa começar a simular a voz do capeta. Aquela pessoa, ela um dia escutou essa voz e ela está fazendo um teatro. Só que muitas vezes é até inconsciente, ela está no estado de sonambulismo. Ou então, vou contar outra aqui. Uma pessoa, por exemplo, que não consegue mais falar. Imagina um comando hipnótico, e aqui, gente, eu estou saindo um pouquinho de física quântica, mas daqui a pouco eu volto. Imagina um comando hipnótico, a pessoa fala o seguinte, faz uma indução lá e fala o seguinte: e quem estiver aí endemoniado, quando eu contar de 1 até 3, vai ficar mudo. A pessoa acha que tem alguma coisa e ela não consegue mais falar. E daqui a pouco vem um pastor e toca na testa, pá! Pelo sangue de Cristo, pá! A pessoa começa a falar. Naquele momento, gente, o que aconteceu foi um processo puramente mental, processo hipnótico. Eu não estou dizendo que não existe o poder sobrenatural, o poder espiritual, tá? O que eu estou falando é o seguinte, que o conhecimento, ou a falta do conhecimento, pode transformar tudo em milagre. A vida é um milagre, não é, gente? Como é que funciona o teu coração? Como é que o teu coração bate sem parar? Onde é que está a bateria? Então a vida é um milagre. O que eu estou dizendo aqui é te mostrando alguns fenômenos que aconteceram. Vamos lá, gente. Primeiro, tá? Daqui a pouco eu respondo perguntas, tá certo? Legal, muita gente comentando aqui, ó. Mas olha só esse trecho que está lá em Mateus 9, 27 a 30. Olha só o que Jesus fala, ó. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e disseram-lhe o seguinte: Senhor, cura-nos. Jesus então chegou próximo a eles, tocou nos olhos e disse: seja feito segundo a sua vontade, seja feito segundo a tua fé. E os olhos dele se abriram. E Jesus pediu, dizendo: ide e não contais nada a ninguém. Olhai que ninguém o saiba. Essa mesma passagem, em outro, acho que é no Evangelho de Lucas, Jesus faz uma pergunta anterior, que é a seguinte: você acredita que eu posso fazer isso? Olha só, primeira pergunta. Sim, Senhor. Disseram-lhe, ó, sim, Senhor. Seja feito conforme a sua crença, a sua vontade. Ou seja, Jesus carregava um poder, só que esse poder, ele não era utilizado, não poderia ser utilizado sem a abertura, sem a crença, sem o estado de coerência daquela pessoa. Travava o processo. Quanticamente falando, gente, existem níveis de consciência. Ou melhor, existem níveis de dimensões. Estamos na 3ª dimensão. Só que existem dimensões que estão no nível mais sutil. Dimensões energéticas, dimensões puramente quânticas. Eu estou aqui colapsado em um estado partícula. Só que meu estado onda, princípio da dualidade, está em outro nível energético, em outro nível frequencial. Então,
o estado partícula do Cleiton está colapsado aqui, nessa pessoa. Só que eu tenho outros eus que estão vibrando em estados de possibilidades. E esses outros eus podem ser acessados a partir de um estado chamado coerência. O que Jesus Cristo, devido à tamanha consciência que ele carregava, a tamanha consciência que ele tinha, ele usava o seu poder consciencial. Ele não tinha dúvidas nenhuma, porque ele estava junto, conectado com o Pai. Ele precisava apenas que você entrasse um pouquinho na frequência dele. Ele só precisava que você entrasse um pouquinho na frequência dele. Para quê? Para, através de um processo chamado ressonância, ele te levar ou elevar para um nível frequencial onde tudo é possível. Existe uma matriz divina, segundo Greg Braden, onde todas as possibilidades são possíveis. E é por isso que ele falava: seja feito conforme a tua fé, a sua vontade. Vamos continuar, vou para outro exemplo, gente, olha só. Deixa eu pegar aqui, deixa eu adiantar aqui, ó. Mateus 21, 22. Olha só, Mateus 21, 22. Olha o que ele fala. E tudo que você pedir em oração. Oração, gente, escreve aí, quer dizer com a mente positivamente em ação. Crendo que já recebeu, o recebereis. Crendo que já recebeu, o recebereis. Ou seja, você precisa crer, acreditar que aquilo já é possível. Nesse estado de crença inabalável, o meu biocampo vibra na frequência daquilo que já existe em outra dimensão. O pensamento, o sentimento, ele trabalha, gente, numa região chamada frequência de campo escalar. O que é uma frequência de campo escalar? É uma frequência que não roda nessa dimensão. Não é a frequência eletromagnética. A frequência eletromagnética ela está presa pelo espaço e pelo tempo. A frequência do campo escalar está num nível de frequência onde tudo é possível. É essa frequência, a frequência dos milagres. Por isso que na sua vida, enquanto você não acreditar, não vibrar naquela possibilidade, raramente você vai alcançar o que você deseja. Você tem que vibrar. E como é que eu vibro? Como é, gente? Vamos lá. Como é que eu vibro? Através de quê? Como é que eu mudo a minha vibração? Vamos lá, gente. Coloquem aqui. Eu quero que vocês participem. A nossa vibração, ela é mensurada pelas nossas emoções. Nossas emoções. Então, em outro trecho, ó, colocar aqui, ó, só um instantinho. Ó. Mateus 7, versículo 7. Por isso digo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Aqui, gente, é um breve resumo de qual lei? Lei da vibração. Ah, Cleiton, eu não pedi o relacionamento que eu tenho hoje. Mas espera aí. Como é que você está entendendo esse pedido? A boca? Esse pedido é um pedido vibracional. Aquilo que você vibra, você encontra.
Existem, gente, vários casos que foram catalogados como casos misteriosos, inclusive dentro da medicina. Eu conheço vários. De casos de pacientes que estavam decretados, estavam desenganados, e que através de uma mudança de estado vibracional, aconteceu o que se chama de cura espontânea. Espontânea é o nome que se dão para algo inexplicável. O que eu estou te falando aqui, e que Jesus quis mostrar em vários outros trechos, eu vou daqui a pouco mostrar outros, é que, dependendo do teu estado de crença, de fé, de pedir e acreditar, peça e será dado. Pois aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Não existem vítimas, não tem um vitimismo. Gente, não tem como entrar apenas numa questão de vítima, de vitimismo. O que existe é uma causa e efeito, um processo chamado de causalidade. Nós vivemos, felizmente ou infelizmente, em uma dimensão em que nós estamos presos pelo princípio da causalidade. Tudo que tu pensa, tu de alguma forma está interferindo na tua realidade. Tudo que você foca, aquilo cresce. Se eu foco em algo, se eu penso em algo o tempo todo, negativamente, eu estou com a minha energia bagunçada, eu estou com a energia pesada, e eu não estou me trabalhando, não faço terapia, não me auto-aplico qualquer tipo de prática, é natural que eu estarei influenciando inevitavelmente a minha realidade. Olha só, gente, esse outro trecho aqui, ó. Olha só. Aqui já eu vou só pedir licença para poder falar do poder do ritual, tá? Olha isso aqui, gente. Clayton. Vamos lá, isso aqui é importante, gente. Importante. Já me perguntaram isso várias vezes e eu vou tentar te explicar. Nós vivemos numa dimensão material, sim ou não? Sim. Vivemos numa dimensão material. Às vezes é importante você usar um ritual para acreditar. Imagina o seguinte, tá? Aqui é um floral quântico. Esse floral, imagine que esse floral pudesse ser enviado à distância. Só que, como nós vivemos em um mundo de causalidade, um mundo material, o fato de eu ter engarrafado isso e tá tomar, me faz acreditar mais. Potencializa a minha fé. É por isso que tem muita gente que critica, né, alguns rituais religiosos da água benta, né, de você carregar uma cruz, né, de você olhar para a imagem de Cristo. Gente, são extremamente válidos. Primeiro, porque tem um poder arquetípico, um poder energético. A cruz, por exemplo, ou então a imagem de Cristo, ou então a igreja, são símbolos arquetípicos que te conectam ao nível frequencial. O ritual é tão importante, gente, que em vários milagres que Jesus realizou, ele usava o ritual. Vou dar aqui um exemplo, ó. Lá em João 9:6, ele fala assim, ó. Então cuspiu no chão e fazendo lama com saliva, espalhou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe, vai lavar-te ao tanque de Siloé. O homem assim fez, e depois de se lavar, voltou vendo. A pergunta é, vou gerar aqui uma polêmica. Será que Jesus não teria o poder, junto com aquele homem, de efetivar a cura, sem ter que cuspir no chão e fazer a lama no olho? O que é que vocês acham? Obviamente que sim. Eles tinham, a Nerilane falou, representações para a fé. Boa, Nerilane, o ritual é uma representação para a sua fé. Então, talvez você ainda não alcançou algo, porque talvez falte elementos ritualísticos no teu dia a dia. Por exemplo, eu tenho um ritual que todas as vezes, de manhã, que eu entro pela primeira vez aqui no meu escritório, eu pego um livro espiritual, ou as cartas de Cristo, ou a Bíblia, e eu faço uma leitura. Eu abro em um determinado versículo e eu leio aquilo ali.
E eu entendo que aquilo é uma mensagem que veio para mim. Tem outros momentos, gente, que o Jesus realizou um milagre e ele pediu para quê? Vai te apresentar a um sacerdote. Por quê? Aqui vai entrar outro elemento da física quântica, o poder do observador. Quando você apresenta algo que está prestes a criar, um sonho que está sendo gestacionado para outra consciência, outra pessoa que também acredita naquilo, aquilo se acelera. Porém, quando você apresenta algo para uma pessoa que não acredita, que joga uma energia contrária de inveja, de raiva, uma energia de baixa vibração, pode se neutralizar aquilo que acabou de ser criado. É muito massa isso, cara. É muito massa. Vamos lá. Tem várias explicações. A Eliana colocou aqui, o homem precisava disso. Pois é. Talvez, Eliana, Jesus, durante o momento de conexão com aquele homem, Jesus percebeu. Ele precisa de um elemento material, de um ritual, para poder acreditar mais. A pergunta é, na tua vida, que elemento que você precisa fazer, que ritual você precisa adotar para acreditar mais? Eu tenho vários que me fazem acreditar mais. Mas deixa eu voltar um pouco aí. Poder do observador da física quântica. Alguém aqui já ouviu falar? Poder do observador? Olha que interessante, gente. O poder do observador, dentro da física quântica, fala o seguinte, que toda realidade, ela só existe a partir de uma observação. Todo o universo, ele só existe enquanto está sendo observado. Esse é o princípio do observador. Aí, lógico, você vai me questionar, Cleiton, e o mar e as árvores que eu não estou vendo agora, elas deixaram de existir? Não deixaram, possivelmente, porque existe um criador, uma consciência maior. Mas a sua realidade, vários fenômenos são criados pela sua observação. Quando você, por exemplo, quem aqui, por exemplo, tinha um sonho, um desejo de manifestar algo, e quando você estava prestes a acontecer, a usufruir, a realizar, você conta para muitas pessoas e aquilo dá ruim. Aquilo acaba que não acontece. Travou, gente? Travou, gente? Tá ok aí para vocês? Travou? Como travou? Aqui tá ok, ó. Pessoal do Instagram, tá ok aí, Instagram? Gente do YouTube, travou aí ou tá ok? Voltou? Pra mim aqui tá tudo bem, a internet tá cheia. Marinalva, voltou pra você, Marinalva? Voltou. Dá bem, dá bem. Ainda bem. Vamos lá, gente. Começamos a falar em algo polêmico aqui. A coisa deu uma bagunçada aqui. Mas que as boas energias fluam por esse ambiente. Voltou, gente. Voltou. Deixa eu voltar. Ó. Em muitas curas, em muitos milagres, Jesus antes, ou melhor, depois de concluir o ritual, Jesus pediu o quê? Ide e não conteis a ninguém. Aí você deve estar pensando, mas Cleiton, ele pedia para não contar a ninguém porque ele não queria tumultuar o local. Talvez. Mas pensa comigo, Jesus, ele ensinava nas sinagogas. Ele já estava reunindo multidões. A grande questão é que quando ele realizava um processo de cura e aquela pessoa, ela saísse dali e fosse falar para outras pessoas, o que é que elas iriam falar? Imagina um deficiente visual.
Um cego, ele é curado e chega lá fora e começa a falar para pessoas que não estavam naquela frequência. O que era que essas pessoas iriam falar? Qual seria o comportamento dessas pessoas? Iria falar o quê? Tá louco? Mentira, cara. Conversa. Você nunca foi cego. Cara, isso aí vai voltar. Não vai dar certo. Que louco, que mentiroso. Como é que aquele homem iria se sentir? Ele iria se sentir mal. Consequentemente, o estado vibracional daquele homem ia cair. E possivelmente ele iria voltar para o estado anterior. Porque a forma dele observar iria mudar. Além disso, os outros observadores mudam, interferem na nossa realidade. Cleiton, eu achava que a minha realidade só eu interferia. Imagine que esse é um pincel. Esse pincel, imagine não, que esse aqui é uma pessoa. Quando eu não estou olhando para esse pincel tem uma realidade. Quando eu olho para ele, a forma que eu observo esse pincel muda a realidade do pincel. Quanto mais você fala dos teus problemas e constrói essa imagem mental na cabeça dessas pessoas e faz com que elas sintam um sentimento negativo sobre você, pior ou mais rápido vai potencializar o teu problema. Então eu estava analisando hoje, em vários momentos Jesus pede, não contes a ninguém, porque é teu, é a tua cura, é o teu milagre. A pergunta que eu te faço é, fazendo um paralelo com a nossa realidade, o quanto que você tem contado os teus problemas para as outras pessoas? O quanto que você tem contado os teus sonhos, projetos que ainda não se materializaram para outras pessoas? Gente, o que é um pensamento? O que é uma ideia? Um pensamento, um sonho, uma mentalização, ele é algo que existe, que você já acessou vibracionalmente, mas que precisa de energia, foco para ser manifestado nessa dimensão. E essa energia, ela é extremamente influenciada por consciências humanas. Se você conta para as pessoas erradas, você destrói. Se você conta para as pessoas certas, você potencializa. Gente, isso aqui é muito sério, tá? Mas vamos aqui, ó. Deixa eu só te falar o seguinte, tá? Vamos lá. Eu queria a gente falar agora, ó. Pega papel e caneta, por favor, gente. 4 princípios de Jesus para uma vida de abundância. Eu vou te ensinar, gente, isso aqui fui eu que fiz, estudando, analisando, já leio aí as escrituras já há algum tempo. 4 princípios para você entrar na frequência dos milagres, a frequência da abundância. Vai por mim, tá bom? O Maurício colocou, então não devo confiar em ninguém. Não, Maurício, eu não falei isso. O que eu falei é que se você conta algo bom para as pessoas erradas, aquilo que era bom começa a ficar ruim. E se você conta algo ruim para as pessoas erradas, o que era ruim fica pior ainda. É isso que eu estou falando, é contar as coisas certas para as pessoas certas nos momentos certos. Ok? Eu não falei para você não confiar. Gente, é muito triste uma pessoa que vive uma vida inteira sem confiar em ninguém. Eu, Cleiton Alves, prefiro confiar mesmo tendo o risco de me frustrar. Mas é muito triste e solitária uma vida de alguém que não confia em outras pessoas. Então, gente, olha só. Primeiro princípio, que está em vários momentos dos evangelhos. Primeiro princípio que Jesus fala. Não julgar. Julgamento é um dos piores elementos quânticos que baixam a nossa vibração. Todas as vezes que eu julgo uma pessoa, um outro ser humano, eu estou julgando a mim mesmo, porque estamos conectados. Lembra lá, gente, da mulher adúltera?
lá da mulher adúltera, em que todos estavam julgando e destruindo aquela mulher, estava prestes a ser apedrejada, e Jesus chega e, através da sabedoria que ele tinha, ele faz uma pergunta para todos, todo mundo vai embora, ele chega para a mulher adúltera e fala para ela: vai e não peques mais, e não erre mais. Como eles não te julgaram, eu também não vou te julgar. Existem outras passagens que Jesus fala várias vezes. Cuidado com o julgamento. Tira primeiro a trava que está no teu olho para tentar tirar a trava do olho do outro. Gente, eu trabalho como terapeuta e é impressionante. Eu já atendi casos assim que quem não entende a situação fala assim: esse cara é um cretino, é um canalha. Mas quando você vai entender os traumas daquela pessoa, você tem pena, gente. Você entende o porquê que ele cometeu aquilo. É muito perigoso julgar. Sai do julgamento. Sai de perto de pessoas fofoqueiras. Se afasta de pessoas que falam o tempo todo de outras pessoas. Isso baixa a nossa vibração. Porque quando eu prejudico o outro, quando eu julgo o outro, o que é julgar? É dar um conceito negativo sobre a outra pessoa, mesmo não sabendo da realidade dela. Então, quando eu julgo a outra pessoa, eu estou inconscientemente alimentando o meu ego. E quanto mais meu ego se alimenta, mais a minha vibração ela é rebaixada. Fica ligado nisso. Segundo princípio, gente, que está nas escrituras também, princípio quântico, para você elevar aí a sua vitalidade, sua vibração, abundância e prosperidade. Acreditar. Confiar. Gente, um dos pré-requisitos que mais aparecem nos evangelhos e em toda a Bíblia é confiar. Se vós crerem que podeis fazer, isso será realizado. Em outro momento ele fala, sem duvidar no seu coração. Várias passagens. Ele sempre pergunta, o que queres que eu te faça? E depois, você pode... você acredita que eu posso fazer isso? Ele sempre perguntava. Sem a sua permissão, gente, não tem cocriação. Como é que nós damos permissão a Deus, ao universo, para acessar uma realidade? Fala para mim, cristão, fala para mim, filho de Deus. De que maneira eu dou permissão, ou melhor, dou permissão para que algo venha para essa dimensão? Através do poder da fé. O que é fé? É acreditar. Seja feito conforme a tua fé. Levanta e anda. Seja feito conforme a tua fé. Então, não julgo, eu tenho que acreditar. Aí você fala assim, Cleiton, eu não acredito em Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Nós sempre estamos acreditando em algo. Se eu não acredito que vai chover, eu acredito que vai fazer sol. Se eu não acredito em Deus, eu acredito que não exista Deus. Se eu não acredito na abundância, eu acredito na escassez. Nós sempre acreditamos em algo. Acreditar é um princípio da natureza humana. Então não existe, Cleiton, eu preciso acreditar. Mentira, você já acredita. Você precisa acreditar na coisa certa. Tá? E aí, gente, vem um terceiro princípio. O terceiro princípio que está escrito dentro das escrituras, nos evangelhos. Perdoar. Perdoai 70 vezes 7. Em vários momentos, gente, Deus falava sempre isso, cara. Perdoa. Se você vai fazer uma oferta, fala o seguinte, e tá com mágoa com relação ao irmão, volta lá, perdoa primeiro. Perdoa. Porque eu só preciso perdoar quando eu estou sintonizado em uma frequência muito baixa de raiva, de rancor, de amargura. Sim ou não? Então o perdão, ele deve acontecer
quando eu estou guardando algo de ruim conectado com um episódio, uma lembrança negativa. O que acontece quando eu estou conectado com algo de ruim que aconteceu no passado? Que uma pessoa me causou, vamos lá. Nossa, eu fui traído pelo meu sócio. Cara, quanto tempo eu confiei naquele homem, o cara vai dormir e é pensando no sócio, eu vou me vingar, ele não poderia ter feito isso. Nesse momento, a tua vibração ela se torna muito baixa e você, por ressonância, está intimamente conectado com a outra pessoa pelo princípio do entrelaçamento. Você está emaranhado com outra pessoa. E esse emaranhamento acontece através de uma ressonância muito baixa. O que é que isso ocasiona? Tudo de ruim que a outra pessoa carrega está sendo informado para você. Está sendo repassado para você através de uma troca informacional. Por isso que você não consegue elevar os teus pensamentos, alcançar uma dimensão acima, a dimensão dos milagres, enquanto o teu coração está repleto de ódio, de amargura, de raiva, com relação principalmente a outras pessoas. Eu gravei um vídeo ontem, vou só dar um spoiler aqui. Um dos maiores bloqueadores de prosperidade financeira. Adivinha o que é? Falta de aceitação, falta de perdão, de comportamentos maternos e principalmente paternos. Enquanto você não perdoar, não aceitar teus pais do jeito que eles são, você simplesmente vai estar conectado com a energia da escassez, do não merecimento. Então não adianta, você faz bons negócios, mas você continua com problemas financeiros. Cleiton, como é que tu obteve isso? Adivinha? Atendendo somente ou pelo menos 1000 pessoas, individualmente, tá? Em grupos, sei lá, já perdi as contas. É uma experiência minha. Pessoas que começaram a prosperar fortemente depois que perdoaram, principalmente entes queridos, parentes que têm íntima afinidade emocional. Filhos, pais, esposas, marido. Gente, tudo tem um porquê. E hoje a física quântica ela está conseguindo explicar. Faz total sentido. Vamos lá. Quarto princípio, gente. Anota aí, vai. Quarto princípio, tá? Para você se conectar a uma vida de abundância. Mover-se. Mover-se. Júlia, e se já faleceram? Júlia, eles faleceram materialmente falando. Eles não estão aqui. Mas aqui dentro, ó, eles estão dentro de você. Quase todas as semanas eu atendo clientes que fazem despedidas do seu ente querido aqui dentro. Se conecta com eles essa noite em oração e coloca para fora tudo que está aí dentro de você. Tá bom, querida? Você vai ver. Não julgar, acreditar, princípio 2. Princípio 3, perdoar. Princípio 4, mover-se. Em todos os processos ou quase todos os processos onde aconteceram milagres, Jesus dava um comando de movimento. Um comando de movimento. Por exemplo, água em vinho. Lembra? Qual foi o comando? Enchei as talhas de água. Por que ele não manifestou ali? Movimento. Tem que ter a contraparte, porque nós somos centelhas divinas. Deus está dentro da gente, estamos junto a Deus. Por exemplo, lá na noite, Pedro não pescou nada. O que foi que ele falou? Joga as redes. Joga as redes, homem. Homem, joga as redes. Jogou as redes e aconteceu. Lá, o deficiente estava lá. O que foi que ele falou? Levanta-te e anda. Pega a tua cama e anda. Comando de movimentação. Movimento.
Tem que sair do teu conforto, tem que sair da tua cama, tem que sair da tua cadeira. Movimento. Vinde a mim. Vinde a mim. Lembra no milagre que aconteceu da conversão do entra na minha casa, entra na... Como é o nome, cara? Alguém me ajuda? Daquele lá que estava em cima, que subiu bem alto, ele falou, hoje eu vou jantar contigo. Tem até a música que fala, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Como é o nome dele? Esqueci. Cobrador de imposto que subiu num lugar mais alto. Ele desce daí, que eu irei jantar contigo. Zaqueu! Como Zaqueu? Eu quero subir. Zaqueu! Zaqueu! Tava lá. Desce daí, Zaqueu. Vinde a mim. Movimento. Desça da árvore. Os discípulos, ide anunciar pelo mundo. Então, às vezes, gente, vamos lá. Vamos tentar sincronizar aqui, vamos. Tentar sincronizar as 4 etapas, tá? Olha só. Eu quero só pedir licença, gente, para te lembrar que segunda-feira vai começar a semana mais importante do ano, que é a semana Cocrie uma Nova Realidade. Eu vou ministrar um curso de segunda, dia 28, até o dia 2 de dezembro. 5 dias. Então a galera, é gratuito, tá, gente? Gratuito. Eu quero que você depois entre, clique na bio do meu Instagram e se inscreva. Inscreva-se gratuitamente, tá? Lá, gente, eu vou desmiuçar cada um desses elementos, desses fundamentos da física quântica. Terminou aqui o pessoal aqui do YouTube. Vem aqui no meu Instagram, @CleitonAlvesMentor, e inscreva-se na imersão Cocrie uma Nova Realidade. Cada dia eu vou trabalhar um pilar. Primeiro dia vai ser relacionamentos, depois saúde física, saúde emocional, dinheiro, e vai ter o quinto que eu esqueci qual é. Tá? Então inscreva-se que vai valer a pena. Vamos lá, gente. Então, primeiro princípio, não julgar. O que acontece quando você não julga o outro? Você começa a se conectar com você. Ok? Legal, a galera que tá dentro aí, coloca aqui, estou dentro, vai. Você começa a se conectar com você. Não julgar, eu limpo os pensamentos. Bota assim, não julgar igual a monitorar os pensamentos. Os maiores julgamentos são mentais e não verbais. É quando você chega num restaurante, mentalmente você olha para uma pessoa, nossa, que fulano gordo. Nossa, mas que família desunida. Ai, meu Deus, que menino mal educado. Ah, garçom lesado. É ou não é? É tudo mental. Quando você para de julgar a si e aos outros, você limpa o teu pensamento. Segundo passo, limpei pensamento, agora eu vou acreditar. Eu vou me conectar a novos ambientes, a novas pessoas. Eu vou me conectar a novos vídeos igual a esse. Eu vou mudar os meus ambientes para acreditar mais. Eu vou criar rituais, acordar, fazer a rotina dica. Tem aluno aí, gente? Quem faz a rotina dica aí? Começar, gente, a criar rituais, a leitura, a escrever gratidão, a abraçar, a visualizar. Rituais. Para quê? Para acreditar mais. Depois que eu trabalhei meu pensamento, eu passei a acreditar mais, agora eu preciso fazer o quê? Dissolver as minhas feridas emocionais. É o perdoar. Você sabia que o maior perdão que você precisa liberar é um perdão para você? Sabia? Quantos episódios da sua vida você errou, pisou na bola e você simplesmente não se aceita, não se perdoa? Ontem mesmo aqui, eu estava jogando beach tennis e teve lá do jogo mesmo, né? Teve um momento lá em que eu me alterei, nossa. E depois, cara, eu fiquei com aquele sentimento de não aceitação, não deveria ter feito isso, não deveria ter feito isso, não deveria. Foi feito! E agora o que eu faço? Eu fui lá, falei com os amigos, pedi perdão para eles. Perdoa, meu irmão. Nossa, que é isso, tranquilo. Então,
Talvez hoje à noite é a noite para você se perdoar de tantas bobagens que você fez. É natural. Sem errar, você nunca cresce. É natural pisar na bola. Mas, Cleiton, eu vejo as pessoas aí no Instagram, parece que a vida delas são perfeitas. É mentira. Acredita nisso não. Mentira. Ali tá só o palco, você não vê os bastidores. Fica frio. A vida não é perfeita. E aí depois que trabalhei pensamento, acreditei mais, curei minhas feridas emocionais, aí eu vou agora para o quarto passo, que é fazer o que tem que ser feito, cara. Eu vou para cima, eu vou fazer, eu vou me lançar. E se der errado, não interessa, cara. Eu vou passar por novas experiências. Gente, Deus deu um comando para Abraão que foi o seguinte: sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Talvez hoje, gente, Deus está querendo te mostrar uma nova terra, novas possibilidades, mas você está apegado à tua realidade, está apegado ao teu quadrado. Sai da tua terra, sai do teu conforto, vai, movimenta-se, mova-se, mova-se. E aí você vai começar a experienciar. Então, gente, nenhuma dessas explicações tira o mérito e o poder de Jesus Cristo. E olha que interessante, eu posso entrar um pouquinho na parte espiritual, gente? Posso ou não? Eu posso entrar aqui, gente, um pouquinho na parte espiritual, só para finalizar essa live com chave de ouro. Eu estou sentindo aqui no meu coração, mas eu quero só se não for causar polêmica, tá? Marinalva, entre em contato com a Samia, tá? Posso? Tá bom. Jesus. Eu vou aqui só pesquisar aqui, ó. Só pra eu não... Eu vou ler o versículo aqui, ó. Só um instantinho, tá? Ó. Eu vou só ler o versículo aqui, ó. Pedis em meu nome. Ó. Tá lá em João. João 14, 13. Fala assim, ó. E tudo que pedires em meu nome, isso eu farei. Porque eu estou no Pai. E tudo isso é para que o Pai seja glorificado. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha só, entenda o seguinte. Se eu demorei para chegar nessa conclusão. Jesus tem uma consciência elevadíssima. A consciência crística ainda habita o nosso planeta. E Cristo falou o seguinte: se conecta a mim, que eu te levo mais rapidamente para o mundo das possibilidades. Se conecta a minha energia, se conecta em pensamento, se conecta em sentimento, que eu vou te levar para o mundo das infinitas possibilidades. É como se você chegasse lá no supermercado e pedisse lá um livro, comprasse um livro. Você comprou um livro e você fala para a moça do caixa, você fala o seguinte: ó, quem vai pagar é ele. Coloca na conta dele. Então, hoje você tem essa possibilidade, nós temos essa possibilidade de pedir algo em nome dele. Conseguiram entender? Para quê, Cleito? Por que isso? Porque nós vivemos numa dimensão de causalidade. Teoricamente, tudo que eu peço teria que pagar o mesmo valor, o mesmo preço. É como se nós não fôssemos, em essência, merecedores de ter uma boa vida. Porém, ele veio para efetivar essa aliança, na qual eu peço em nome dele. E ele já está em contato com o todo, com o Pai. É o próprio. Cleiton, mas eu também carrego essa centelha. Eu sei.
Só que seu nível de consciência energético, vibracional, não consegue alcançar rapidamente, facilmente, o terceiro céu. Por quê? Por causa de crenças, por causa de traumas, por causa de tabus, por causa de preconceitos. Então eu pego carona. Não sei se vocês entenderam a grandiosidade do que eu acabei de falar. Algumas pessoas estavam na frequência e pegaram. Mas, gente, se inscreva. Inscreva-se na imersão, tá? Vai ser, começa segunda-feira. Eu estou preparando aí aulas incríveis, né? E paralelo à imersão, gente, vai acontecer um laboratório, tá? Um laboratório que é práticas e mentorias que eu vou fazer após as aulas gratuitas, né? Então, durante a sua inscrição, vai aparecer a oportunidade de você também, né, entrar no laboratório. Se fizer sentido para você, é bem baratinho, uma taxa simbólica. E aí todas as aulas, que vão ser incríveis, logo após as aulas eu vou entrar no Zoom com a galera do laboratório, para trocar ideias, responder dúvidas. E na outra semana, depois da gratuita, eu ainda vou passar uma semana com a galera do laboratório para poder ensinar algumas técnicas práticas para você aplicar no teu dia a dia, tá? Então, entra no link lá na bio para você se inscrever no curso gratuito Cocrie uma Nova Realidade, que vai ser, ó, vai ser lindo, cara. Eu tô preparando material aí de excelência para que você ainda em 2022 mude algo que não está tão bom quanto você gostaria. Tem muita gente falando assim, 2023, gente, faltam ainda 40 dias praticamente para acabar o ano. 40 dias dá para realizar muitas coisas, tá? Então, não desista de 2022. Muitas coisas ainda podem acontecer na sua vida. Agora você precisa pensar da forma correta, acreditar da forma correta, criar um plano de ação e aprender a entrar na frequência daquilo que você pediu. Importante. Gente, fazer o seguinte, eu preciso sair agora, tá? Amanhã de manhã, 7h31 da manhã, eu vou fazer o 731 e eu vou responder dúvidas sobre essa live. Tudo sobre espiritualidade, física quântica e Jesus Cristo, que eu consegui responder. Eu vou responder amanhã na live que eu faço todas as terças e quintas de manhã, no projeto 731. Fechou? Olha minha amiga Ângela Regina Maiato. Ângela, você sabia, Ângela, que o seu depoimento foi apresentado lá no CSTQ para quase 2.000 pessoas? Gente, a Ângela Maiato tá aqui agora, fazia tempo, hein? Depois me manda um direct, Ângela, tá? Depois me manda lá um direct lá pra gente conversar. A Ângela, gente, era nossa aluna, né? E ela aplicou alguns princípios da física quântica e, nossa, ela teve aí, né? Ajudou no processo de autocura, né? Do corpo e, graças a Deus, ela foi curada de um câncer de mama, usando os princípios da física quântica. Depois me manda aí, viu, Ângela? Tava atrás de você, tá? Que bom que você apareceu. Depois me manda um direct lá no Instagram, tá bom? Gente, beijo no coração. Obrigado. Inscreva-se aí na imersão. Eu adoro falar sobre isso, sobre espiritualidade, sobre física quântica. E o que estraga o processo, sabe o que é? É o mental. O significado que demos à nossa imagem, o significado errados que demos sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre o dinheiro. Então, muitas vezes, as tuas verdades hoje, elas estão te limitando, estão te aprisionando em uma única realidade. Tenha coragem. Esse é meu último pedido aqui nessa live. Tenha coragem para você abandonar aquelas verdades que você está descobrindo que são mentiras, que não te ajudam mais. E começar a elevar o teu nível vibracional para uma nova frequência, para um novo estado de ser. Todas as possibilidades são possíveis
aquele que crê. Você acredita em uma vida muito melhor do que essa que você vem vivenciando? Um beijo no coração, fiquem com Deus. Galerinha do YouTube, deixa o like, tá? Deixa teu like, manda esse live para mais pessoas. Pessoal do Instagram, eu vejo vocês amanhã, 7h31, pra gente responder perguntas, tá? Beijo no coração, gente. Gratidão, hein? Fiquem com Deus. Adorei falar sobre isso. E nos vemos na semana Cocrie uma Nova Realidade. Deixa eu fechar aqui no Instagram. Vou fechar aqui no YouTube. Obrigado, gente. Gratidão. Vocês são incríveis.